Muito bem, agora vamos de desapropriação especial rural. A primeira hipótese de desapropriação especial foi a urbana. Estamos trabalhando aqui agora as hipóteses de intervenção supressiva no regime especial. A primeira foi a urbana, a segunda a ser analisada é a rural. Então, desapropriação especial rural. Qual é a justificativa para essa hipótese de intervenção? Ao lado seguindo ali a linha, da especial urbana, o que eu tenho aqui é a necessidade de fazer valer a função social da propriedade. Então, também aqui na especial rural, eu tenho esse aspecto da função social da propriedade sendo protegido, mas no contexto de reforma agrária. Então, o que eu tenho aqui é a justificativa no sentido de fazer valer a função social da propriedade, mas no contexto de reforma agrária ou para fins de reforma agrária, ok? Qual bem pode ser objeto de desapropriação especial rural? Apenas imóveis rurais. Então veja uma especificidade, são duas especificidades muito interessantes em relação, que destoam, vão distinguir a especial rural da especial urbana. Aqui eu estou falando em função social, mas no contexto de reforma agrária, e eu falo em imóveis rurais, enquanto que lá na urbana eu falo em imóveis urbanos. Tem indenização? Sim, a gente fala em indenização, só que também aqui em títulos da dívida pública, mas com especificidades também. Aqui a fonte orçamentária é a títulos da dívida agrária. Então eu tenho uma fonte orçamentária própria, de onde eu vou tirar a grana para pagar, para adimplir esses títulos. Então eu tenho títulos da dívida pública agrária que são resgatáveis em até 20 anos. Veja que a situação piora um pouquinho. Então lá eram 10, aqui são 20. Então na urbana são 10, até 10. Aqui são resgatáveis até em 20 anos. E mais, só são exigíveis a partir do segundo ano de sua emissão. Então resgatáveis em até 20 anos e exigíveis a partir do segundo ano de sua emissão. Então a indenização, como ocorre na especial urbana, também não é em dinheiro, é em títulos da dívida pública e também não é prévia, é resgatado no tempo, só que piora, aqui é resgatado em até 20 anos e a exigibilidade desse título é somente a partir do segundo ano de sua emissão, ok? Um detalhe em relação à indenização, e depois eu reforço quando for terminar, no que diz respeito a benfeitorias, eu tenho um pagamento que é feito em dinheiro, a gente vai falar disso. Eu estou falando de benfeitorias úteis, e em regra as úteis têm que ser autorizadas pelo poder público ou necessárias, aí nesse caso não precisa de autorização, eu vou pagar essas benfeitorias em dinheiro. Então, aqui no tópico indenização, é importante saber disso. A indenização pelo valor da propriedade é objeto da expropriação. Mas se existem benfeitorias feitas a partir do ato de declaração, essas benfeitorias são úteis, autorizadas, ou necessárias, independente da autorização, aí esse valor você paga em dinheiro por previsão constitucional. Mas a gente volta a reforçar isso daqui a pouquinho. Muito bem, quem tem competência para declarar uma desapropriação especial rural? Somente a União. Aqui somente a União. E aí, mais uma vez, vale o recado e o cuidado. Não quer dizer que a União desapropriando um imóvel rural, por si só, seja uma desapropriação especial rural. Fique esperto, porque tem que ter todas essas características que eu estou mencionando aqui, ou parte dessas características, porque todas elas são cumulativas, essas características são cumulativas. Então, se o enunciado de uma questão quer saber o conhecimento no que diz respeito à intervenção supressiva, se é especial ou rural, precisa trazer pelo menos algumas, se a assertiva deve ser a desapropriação especial rural, tem que trazer pelo menos algumas dessas características aqui, de forma a caracterizar a distinção em relação a uma desapropriação comum declarada pela União. Tá? Então, cuidado. Só o fato de ser a União declarando ali, desapropriando ali um imóvel rural, não quer dizer que é uma especial rural. Tem que identificar mais características e aqui estão as mais relevantes traçadas identificadas no nosso material. Muito bem, então somente a União pode declarar essa hipótese de intervenção supressiva especial, chamada de desapropriação especial rural, ok? A previsão, nós temos aqui no nosso artigo 184 da Constituição Federal, então vale a pena a leitura, conforme já disse também em relação às outras hipóteses, então vamos fazer a leitura
do artigo 184 da Constituição Federal e seguintes, analisar também naquilo que seja, né, em sendo possível, né, analisar também a Lei 8.269, que é a lei que trata, né, do processo de desapropriação, 8.269 de 93, vale a pena a leitura dos dispositivos, ainda com a leitura rápida para você identificar como é que acontece o processo de desapropriação. Naquilo que cabe, o processo de desapropriação comum tem aplicação na desapropriação especial, naquilo que o processo especial é omisso e naquilo que for compatível, né? Mas nós temos a legislação própria, já falei, na especial urbana eu sigo a linha do Estatuto da Cidade, aqui na especial rural eu sigo a linha da Lei Federal 8.269 de 93, ok? Então esses são os dispositivos, seria aí a nossa fonte legal, né, para fins de disciplina dessa hipótese de intervenção especial, identificada como desapropriação especial rural. Agora aqui no análise, nos aspectos finais, né, aí os aspectos já finalizando a análise dessa hipótese de intervenção, nós temos aqui a vedação, uma importante informação prevista na nossa Constituição, não pode ser objeto, ou seja, ainda que esteja descumprindo a função social, ainda que a União mire esse imóvel para fins de reforma agrária, tá? Não pode ser objeto de desapropriação especial rural. Aí a Constituição fala para nós, a propriedade produtiva não pode, né? A pequena e média que seja única do seu dono. Então não pode a propriedade produtiva, tá? A propriedade produtiva não pode, e também não pode aquela propriedade pequena e média que seja única do seu proprietário, é a previsão constitucional. Embora a propriedade possa, né, ter características que possam ensejar aí essa modalidade de desapropriação especial, por exemplo, por desatender a função social. Pensa que essa propriedade que desatende a função social é pequena e média, nos termos da lei, né? A lei é que trata do que é uma pequena ou média propriedade. O proprietário não está dando função à sua propriedade particular, né? A sua propriedade rural não está recebendo a função social. Mas em tese, né, diante disso, se ela não está recebendo a função social, seria possível a desapropriação especial rural. Mas, se ela for pequena e média e única do seu dono, não poderá ser objeto dessa desapropriação. É assim que você tem que imaginar. Então, é uma vedação constitucional, né, que tem que ser observada dentro aqui do processo de intervenção supressiva especial chamado desapropriação rural, ok? Não pode ser objeto. Se ela é produtiva ou ainda se ela é pequena e média, sendo a única do seu dono. Professor, mas a propriedade produtiva, ela está atendendo a sua função social. Pessoal, isso não é o único aspecto, tá? Quando a gente faz a leitura da Constituição Federal, você tem que ter em mente que ser produtivo não é um único aspecto para fins de função social. A Constituição fala para nós o que é função social da propriedade no artigo 186, tá bom? Então, quando a gente fala em função social, tem que atender isso aqui, ó, para ser função social. Todos esses incisos aqui, né, para fins de função social. Então não basta ser uma função, ser uma propriedade produtiva para caracterizar atendimento da função social. Então é possível que eu tenha uma propriedade produtiva que não esteja atendendo a sua função social, mas nesse caso é vedada a intervenção supressiva na hipótese de desapropriação especial rural. Então cuidado com isso aí, ok? Então fiquem atentos às vedações constitucionais no que diz respeito à desapropriação especial rural. Para terminar, e o professor já comentou, temos aqui as benfeitorias. Você já sabe, a indenização pela desapropriação ela é paga por meio de títulos da dívida pública, né, resgatáveis em até 20 anos, exigíveis a partir do segundo ano de sua emissão, né, ali tendo uma fonte orçamentária específica. São títulos da dívida pública agrária, ok? Agrária. Agora, se o particular proprietário, né, tem ali o ato de declaração, né, para fins de desapropriação especial rural, e depois desse ato de declaração ele faz você sabe muito bem que o ato de declaração fixa o estado do bem. Depois daquele ato não poderia mexer, mas se ele mexe,
e ele mexe fazendo benfeitorias necessárias, o que ele gastou tem que ser pago em dinheiro, não vai ser pago daquele jeito por meio de títulos da dívida pública. Ou então, se depois que fez o ato, que expediu-se o ato de declaração, ele mexe fazendo benfeitorias úteis, mas autorizadas pelo poder público, num contexto aí de consentimento, também se fala numa indenização em razão dessas benfeitorias em dinheiro, ok? Muito bem, a gente termina por aqui o estudo da desapropriação especial rural e a gente volta para tratar da modalidade, da hipótese, melhor dizendo, de desapropriação especial chamada confisco. A gente volta já.